para tudo, porque este é o melhor curso de investimentos com a filosofia buy and hold que você vai encontrar para investir de forma extremamente segura lá no mercado exterior. Só para você ter uma ideia, eu vou falar aqui de estoques, ETFs, REITs, renda fixa americana e muitas outras coisas. Entretanto, tudo isso vai ser embalado com a filosofia buy and hold. E claro, para isso, eu vou sempre me basear nos principais nomes do mercado financeiro, especialmente lá fora. E para isso, montei aqui para você um curso bem breve. Claro, você vai ver aqui que você vai conseguir acompanhar esse curso com muita tranquilidade e no final eu ainda vou te dar um presente. Eu vou te dar ainda outros vídeos que estão gratuitos para você e eles estão escondidos. Eles estão escondidos porque somente aquelas pessoas que querem conhecer a filosofia buy and hold, somente aquelas pessoas que querem investir de forma acertada no mercado norte-americano, no mercado exterior, vão achar esses vídeos. Mas eu vou te mostrar como é que é o passo a passo para você conseguir fazer isso, tá bom? Então, vamos sem mais delongas aqui para o nosso curso de investimentos. Só para você ter uma ideia, eu vou começar com algumas frases que elas são muito importantes e depois eu vou te mostrar um pouco da aplicabilidade de tudo isso. Olha só, vamos começar com um bom velhinho, né? Warren Buffett. O que ele disse pra gente? Que o mais importante, a qualidade mais importante para o investidor é o seu temperamento, não a sua inteligência. O que ele quer dizer com isso? Ele falou até numa das conferências na Berkshire Hathaway o seguinte: se você tiver 190 de QI, pode dar 30 para alguém, porque para investir você não precisa. O que você precisa para investir? Você precisa de estômago, você precisa aguentar oscilações. Você, a depender do portfólio que montar, vai precisar ter muito mais estômago do que alguns outros portfólios. E claro, eu vou falar ainda de diversificação para você, tá bom? Seguindo, explicando um pouco aqui dessa questão de estômago, olha só, eles estão mostrando para nós que no ano de 2020, eles tiveram um spike, né? Eles tiveram muitas negociações de trade neste período. Por quê? Porque as pessoas ficaram com medo. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Ninguém sabia o que poderia acontecer. Ninguém sabia, naquele momento, qual seria o futuro da própria nação, o futuro da própria civilização. Exatamente por isso que as pessoas começaram a qualquer preço despejar as suas ações do mercado e tentar ficar o mais líquido possível, ficar com mais dinheiro em caixa. Exatamente por isso que houve aqui uma negociação, né, um número de negociações de 5,75 milhões de negociações. Como eu te falei, para você ser um bom investidor, especialmente no mercado norte-americano, você precisa entender que vão haver fortes oscilações. Momentos em que índices caem 50%. Será que você teria coragem de, por exemplo, investir 100 mil dólares num determinado ativo e em um ano esses 50 mil dólares se tornarem 50 mil? Poxa, cair pela metade todo esse valor, sair do 100 para os 50, você teria estômago para isso? Bem, de acordo com Buffett, essa é uma das principais qualidades que um bom investidor deveria ter. E exatamente para que você, nesses momentos de maior crise, maior dúvida, maior preocupação a respeito até mesmo da continuidade da raça humana, você olhe de forma extremamente cautelosa e perceba que talvez, havendo uma salvação, você possa continuar investindo em ações e, nestes períodos de maior turbulência, sair vencedor, sair por cima, ganhar muito dinheiro e na moeda forte, claro, que é o dólar. Pensando também nessa mesma ideia aqui, você tem que enxergar o que Benjamin Graham falou uma vez. Ele disse o seguinte, que o investidor individual, ou seja, a pessoa física e você, devem agir de forma consistente como um investidor e não como um especulador. O que isso quer dizer? E isso tem muita relação com o slide anterior. Se você age no impulso, se você age como um trader, se você age buscando aquelas distorções de centavos numa ação, você é um especulador. Você está torcendo para que num único dia haja uma oscilação tal que você consiga ganhar um determinado valor em cima de uma operação comprada, vendida, seja lá a operação que você fizer. Só que isso é totalmente contrário a toda a filosofia buy and hold que eu trago aqui para vocês no canal. E não sou eu o criador de tudo isso. Buffett, Graham, Peter Lynch, vários outros, têm inúmeras palestras extremamente antigas dizendo que esta é a filosofia que historicamente sempre saiu melhor. Por que você vai querer fazer diferente? Ainda mais no mercado que é extremamente vigiado, como o mercado norte-americano. Problema, mas aqui nesse curso você não vai cair nesse tipo de falácia. Por que o Graham falou que você deve agir consistentemente? Porque este azulzinho é a contribuição, esse é o aporte mensal.
De acordo com o estudo dele, 11 anos depois, você ultrapassaria o valor que você investe. O que isso quer dizer? Os seus interests, ou como a gente poderia dizer aqui, os seus juros, que é de uma certa maneira também os dividendos que você recebe, eles no 11º ano, na verdade no 10º ano eles ficariam iguais, e no 11º eles tenderiam a ultrapassar. Só que eu já vou trazer uma informação diferente. Este estudo ele foi refeito, e no mercado norte-americano não são mais 11 anos, são 8 anos. Esse estudo ele foi feito numa época um pouco diferente da de hoje. Hoje você consegue resultados muito maiores em termos de dividendos do que você conseguia na época. Até por isso esse estudo já renovado mostra que são 8 anos para você ultrapassar em dividendos o que você aporta mensalmente. Ou seja, se você todo mês vai lá e coloca $200 na bolsa, de uma certa maneira, depois de 8 anos e de acordo com o estudo aqui, a partir de 11 anos, você, desses 200 que você coloca na bolsa, mais de $200 viriam dos dividendos. E aí, ele até traz aqui pra gente, só para fins de elucidação, que num período relativamente curto, você receberia o valor de $231, sendo que você colocava apenas $200 em contribuição anual, mas ele coloca aqui contribuição anual, tá? Então 231 também seria anual, mas se você colocar isso para mês, é a mesma filosofia, você só colocaria um valor mais por ano. Fato é que existe aqui um estudo que mostra de forma bastante clara como você conseguiria retornos espetaculares dentro da Bolsa de Valores, tá bom? Outro muito importante investidor, mas que ele é mais fora do radar, que é Melody Hobson, que ele é co-CEO da Arial Investments. O que ele falou aqui pra gente, né? O grande risco de todos é não tomar nenhum risco. Como assim, André? Eu não sei se eu entendi. Ó, olha só o que a bolsa traz pra gente. Ela traz risco. É uma renda variável. É uma renda que pode trazer um risco de oscilação. Oscilação, que é um risco, mas um risco positivo ou um risco negativo, significando que você pode ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro na bolsa de valores. Mas não tomar nenhum risco é, em algumas idades, uma certa besteira. Só para a gente entender um pouco melhor isso daqui, olha só que gráfico interessante, né? Quanto mais cedo você começar, você conseguirá retornos ainda maiores. Olha só, ele mostra que o investidor A colocou entre os seus 25 e 35 anos R$200 por mês. O que acontece? Um outro investidor começou um pouquinho mais cedo, de 35 anos, ele investiu dos seus 35 até os 65. É uma diferença relativamente pouca, ou seja, um começou nos seus 25, outro começou nos seus 35. Esse aqui investiu por apenas 10 anos, esse daqui investiu por 30 anos. O que acontece? Como você deixa os juros agir, e a única variável que você tem na Bolsa de Valores, que seria o seu N aqui em cima, que seria o seu tempo, é o tempo agir de forma composta em cima dos juros que você reaplica na Bolsa de Valores. Ou seja, o tempo é uma exponencial que vai auxiliar e vai cada vez aumentar mais os juros compostos das suas aplicações e dos seus investimentos. Exatamente por isso que aquela pessoa que investiu por apenas 10 anos, mas deixou o tempo agir com muito mais força, teve um resultado muito maior. Esta pessoa aqui, que investiu por 30 anos, teve mais ou menos aqui os seus $220 mil. Já esta pessoa que investiu por menos tempo, só que deixou os juros renderem por muito mais, ficou com aproximadamente aqui os seus $270 mil. Essa diferença de 50 mil é extremamente importante. E claro, você que é jovem, que está vendo esse vídeo, que tem a expectativa de investir numa moeda forte como o dólar, entende de uma forma extremamente clara que você pode investir com pouco, tá bom? Porque $200 daria um pouco mais aqui de R$1.000, mas claro, se você tem essa possibilidade de aplicar menos, talvez $50 por mês, $100 por mês, mas fazer isso de forma constante, você deixa o tempo agir para você, claro, comprando bons ativos. E já vou te antecipar uma coisa, para você comprar bons ativos, eu tenho um presente para você, que são aqueles vídeos que eu te falei que eles estão escondidos. Mas como que você faz para achar estes vídeos, tá? Basicamente, você vai entrar no primeiro link aqui da descrição e você vai ser direcionado para minha landing page, tá bom? Que é em parceria com a Existation, com a XTB. E aqui você vai ver a minha carinha, tá bom? Uma descrição sobre mim. Você vai entender um pouco da filosofia buy and hold que eu trago para vocês. E basta você fazer o seguinte, colocar seu nome,
e-mail e telefone, e você vai ser direcionado para alguns vídeos extremamente legais que eu fiz para você, só para você, um presente. Aqui é tudo gratuito, não tem nenhum valor, é tudo gratuito para você. E lá eu trago ativos lá do exterior que pagam 10% em dólar. Inclusive, alguns pagam até mais de 10% em dólar. E sabe qual que é mais legal? De tempos em tempos eu estou atualizando e trazendo mais informações aqui para dentro. Portanto, não é simplesmente uma vez que você vai ter esse conteúdo. Várias vezes esse conteúdo vai ser atualizado e você vai conhecer vários ativos que pagam mais de 10% em dólar. Então tá imperdível. O primeiro link aqui na descrição, você vai ser direcionado para a minha landing page e, claro, depois fazer a sua inscrição. Tá bom? Continuando o nosso curso, e essa é uma das questões mais interessantes, que é do Ken Fisher, fundador da Fisher Investments. Ele diz o seguinte: o tempo no mercado acaba ganhando, ele se sobrepõe, ele bate o market timing. Market timing é tentar acertar, com devido respeito aqui à palavra, é acertar o cu da mosca, é acertar o ponto certo, é acertar o momento exato do gráfico para você entrar. É basicamente o seguinte: você está vendo que o gráfico está subindo. Aí aconteceu de cair, isso aqui. Só que, porventura, no futuro, o ativo voltou, se recuperou muito mais. O market timing é você tentar acertar exatamente este ponto aqui, este vermelhinho, e comprar no melhor momento. Mas, na verdade, o que os grandes investidores eles mostram pra gente? Eles mostram um gráfico maior. Eles mostram que houve esse crescimentozinho aqui, houve realmente essa queda toda, e aí depois houve uma recuperação muito grande. Mas o que acontece? Aquela pessoa que é um especulador, que realmente quer fazer o trade, que quer tentar acertar o timing do mercado, ele vai vender aqui, quando ele conseguiu 100% de valorização. Só que a pessoa que continuou no mercado teve aqui 1000% de valorização. Ou seja, significa que quem é um especulador, quem tenta acertar o melhor momento do mercado, vai multiplicar o seu patrimônio uma vez. Realmente, você colocou 100 mil dólares, você vai tirar 200 mil dólares. Maravilha, um baita ganho. Agora, se você colocasse esses mesmos 100 mil dólares e tivesse 1 milhão de dólares, você não acha que é melhor? Portanto, não tente acertar o timing do mercado, não tente acertar o melhor momento, não tente prever o mercado, que é naturalmente imprevisível. Tente permanecer no mercado por mais tempo. Lembra que eu te expliquei que você tem os juros e você tem o N, que é a variável, que é o seu exponencial, ou seja, deixe o tempo agir no mercado. Só assim você terá bons resultados, tá bom? E olha só que legal que ele traz aqui pra gente. Essa frase é muito importante de você entender. Ele te fala que, historicamente, grandes quedas no mercado acontecem logo antes de grandes altas no mercado, significando, portanto, que se você tenta aproveitar ali o melhor momento da queda, mas você não sabe muito bem quando que isso vai acontecer, você frequentemente perde estas oportunidades. E olha só, ele ainda mostra pra gente que se você excluir os 10 melhores dias de cada época, você ainda assim teria um retorno de 28%. Ou seja, se você tentasse bater o mercado através do market timing, olha só o resultado que você teria: 17,71%. Ou seja, a sua rentabilidade nessa situação seria muito menor. E aqui eu vou mostrar para vocês a importância de você permanecer no mercado. Se até agora você não confiou no que eu te mostrei, eu vou te mostrar outro dado, talvez esse ainda mais chocante para você entender o quão importante é você permanecer no mercado de ações. Olha só, quando você percebe aqui o retorno ano por ano, desde 1926 até 2021, que foi quando eu consegui os dados. Você pode ver que em 72 anos, você teve resultados positivos, significando que 75% do tempo aqui investindo no S&P foi positivo. Agora, em 24 anos, foi negativo, tendo aqui 25%. E eu te mostro ainda as quedas. Você tem anos como 1931, que você teve quedas que variaram de 50% a 40%, ou seja, caiu 40%, 50%, mas olhando para esse gráfico aqui azul, você percebe que houve muito mais momentos na bolsa em que ela ficou entre 20% e 30% de valorização. Aí eu te pergunto, receber 20% a 30% de valorização em dólar é pouco para você? Não, não é pouco, eu tenho certeza disso. E aí eu te pergunto, anos assim como aqui 1954, 58, 35, 1933, que a bolsa subiu 50% a 60%. Você acha que é pouco? Você, por exemplo, investiu 100 mil dólares, você acordar no ano seguinte com 150 mil dólares?
Sim, essa é a diferença que você pode ter permanecendo investido no mercado. Por quê? Eu estou te falando de anos isolados. Só que vê se você concorda comigo. No ano 1, eu tive, por exemplo, 30% de resultado positivo. No ano 2, eu tive 10% de resultado negativo. No ano 3, eu tive, vamos supor um bom ano aqui, 45% de resultado positivo. Você concorda comigo que os juros que vão incidir em cada uma das aplicações que eu fiz, subindo 30, caindo 10, subindo 45, exponenciada pelo tempo que eu vou permanecer no mercado, vai auxiliar muito nos meus juros compostos? É inegável. E eu estou te mostrando que, historicamente, a Bolsa Americana trouxe bons resultados para quem investiu com consistência. Então, mais uma vez, não tente bater o mercado através dessas especulações, mas sim comprando boas empresas com fundamentos extremamente sólidos, porque só assim você vai ter bons resultados, tá bom? Essa frase eu achei muito interessante, tá bom? Do John Maynard Keynes, falando o seguinte, que é melhor você estar mais ou menos certo do que precisamente errado. O que isso significa? Eu prefiro estar do lado da seguinte ideia. Olha, eu não sei se o mercado vai subir amanhã. Não faz muita diferença isso para mim, só que eu prefiro comprar boas empresas. Eu quero, por exemplo, comprar uma empresa de saneamento básico de Nova York. Eu quero comprar uma empresa de gás ali no Canadá, ou seja, ativos muito sólidos. Será que esses ativos continuarão existindo daqui 10 anos, 20 anos? Poxa, acredito que sim. Mas pode ser que eu esteja errado, pode ser que uma tecnologia nova venha a substituir. Mas eu tenho mais ou menos uma certeza. Agora, será que se eu tentar comprar um robô trader que vai olhar para o mercado, para um volume de negociações e fazer aquele milésimo ali de operação para ganhar 1 centavo de dólar, eu vou ganhar consistentemente no mercado? Poxa, não é a situação mais óbvia de ganhar dinheiro e me parece, através de todos esses grandes investidores e pessoas extremamente ricas, que esse não é o caminho. Portanto, eu prefiro ter uma certezinha ali, mas que realmente me parece algo razoável, do que estar totalmente enganado do método, da forma a partir da qual eu vou tentar ganhar dinheiro do mercado. Não me parece que o robô trader é a melhor opção para você, tá bom? Seguindo aqui, né, é muito importante explicar essa questão da diversificação, porque isso está muito atrelado à frase que eu te falei. Eu não sei se eu vou estar certo a respeito do saneamento, a respeito do gás, mas me parece que sim. Só que eu não vou ter uma única empresa. Eu vou ter, por exemplo, um banco, porque, olha, em qualquer cenário me parece que um banco vai existir. Ah, será que aquela empresa de foto, por exemplo, que fazia câmera fotográfica era o melhor investimento? Poxa, na época parecia. Mas depois vieram outras tantas tecnologias e acabaram substituindo, e a Kodak praticamente morreu. Então, a importância da diversificação neste caso eu não tenho certeza do que vai acontecer lá na frente. Entretanto, se eu estiver convicto de que um único ativo é a solução, eu vou estar precisamente errado. E por isso a diversificação é uma forma de te salvar da ignorância daquilo que você não sabe que vai acontecer no futuro. E aí, esse gráfico é muito legal porque ele mostra pra gente as vantagens da diversificação. Ó, ele mostra por ano, primeiro ano, 5 anos, 10 anos e 20 anos à frente. E ele faz algumas comparações. Quando você investe 100% do seu patrimônio em large caps, seria esse azulzinho mais claro, ou seja, você vai ter em um ano oscilações que variam de 39% a 47%. No último ano, ou seja, 20 anos investindo, você teria aqui uma variação de 6% a 17%. Se você investisse em títulos da renda fixa, você teria variações de menos 8% a 43%. Quando você olha um portfólio meio a meio, em relação a um ano, você vê 15 e 33. O que esses dados querem dizer? Esses dados, em forma de funil, mostram pra gente o que eu expliquei para vocês. Os juros compostos, eles vão fazer, de uma certa maneira, que, em relação à variável tempo, você tenha oscilações cada vez menores. Por que disso? Porque à medida que você cria um patrimônio muito grande, e que você acaba diversificando em classes de ativos, você consegue fazer esse retorno trabalhar para você, ao longo do tempo você vai percebendo que o seu retorno negativo, que é essa linha aqui, ele começa a ficar cada vez menor. Ó, desta linha para cá já caiu um tanto, daqui para cá já mais um tanto, daqui para cá, ó, aqui você já não tem retorno negativo.
Ou seja, somente a variável tempo é o que pode trazer um bom resultado para você, aliado, claro, a boas alocações de capital, tá bom? Falando em alocações de capital, já que eu falei para vocês que eu ia fazer um curso de investimentos, eu preciso que você veja que tipo de investidor você é. Se você é conservador ou se você é agressivo. E exatamente para isso eu trouxe mais ou menos essa formulação de carteira para você ter ideia do que você pode ter de retorno e aquilo que você pode deixar de lado, a depender do que você escolher. Então, por exemplo, se você for conservador, você vai ter 80% da sua carteira em bonds, que são títulos de renda fixa, e 20% em investimentos de curto período, vamos dizer assim. O que pode ser esse investimento de curto período? Podem ser várias coisas, mas, por exemplo, você investir no Wells Fargo, que é um banco bastante sólido, investir no Bank of America, na Apple, coisa assim do gênero. Me parece que é algo até que razoável, e aí você pode esperar o seguinte: aqui estão os drawdowns e os melhores momentos. Ou seja, se você colocar isso aqui em números, qual que é o seu retorno médio anual? 1,4%. Anualizando a sua volatilidade, você tem 2% de volatilidade positiva, ou seja, você ganha dinheiro. O retorno, o melhor retorno em 12 meses foi de 4,6, ou seja, olhando de forma anual, em 12 meses, você teve um retorno de 4,6. Entretanto, olhando aqui para os piores meses em relação a esses 12 que você avaliou, você teve uma queda de 1,1. Então, olhando de forma conservadora, comprando títulos de renda fixa e, de uma certa maneira, investimentos bem tranquilos, a sua oscilação vai variar de 4,6% até menos 1,1%. É um retorno legal para você? Não me parece. Me parece que as pessoas estão muito mais aqui para crescimento e agressivo. Olhando para o agressivo, ele tem quase 70% em investimentos no exterior. E aí, como esse estudo foi feito em Londres, é interessante você saber que ativos no exterior, muito provavelmente, aqui ele está falando de United States, ou seja, Estados Unidos. Ele coloca aqui outros 17% em ativos de renda fixa, que seriam algo legal. 5% em commodities, ou seja, já começa a ficar interessante a conversa, e 9% em ativos da própria Inglaterra, tá bom? Que seria algo aqui a você considerar. Entretanto, neste caso, ele não considera investimento de curto prazo, ele olha para investimento de longo prazo. E pensando no melhor momento, nesses 12 meses avaliados, um retorno de quase que 25%, 24,5%, e o pior retorno foi de menos 12%, ou seja, muito mais oscilação para você, e se você não tiver estômago, não é o caso de você investir, tá bom? Para você ter esse curso completo, você precisa avaliar algumas coisas e, claro, eu vou trazer vocês aqui para parceiro do canal, que é XTB, através da sua plataforma que é XStation, para a gente olhar algumas coisas. E eu vou te ensinar como filtrar isso aqui e ainda vou te dar uma surpresinha no final. Você tem que saber avaliar quanto que você quer dividend yield, você pode colocar. Você tem que avaliar o pricing earnings, que para nós aqui no Brasil é o preço-lucro, e saber também analisar o return on equity, que para nós é o retorno sobre o patrimônio líquido, que eu gosto muito dessas métricas aqui. Eu acho que você conseguiria começar a sua análise de investimentos com esses indicadores aqui. Como que você faz isso na XStation? Claro, depois de você se cadastrar aqui e assistir os vídeos, e claro, você também será direcionado para a plataforma gratuita. Você vai aqui em cima em análise de mercado, ou market analysis, e você vai chegar a estes filtros. Você vai ter filtro de dividend yield, de ROIC, de ROI, você vai ter também de profit margin, ou margem líquida, como alguns preferem chamar. Você vai ter o retorno nos 6 meses, em 1 ano. Você tem inúmeras coisas aqui que você pode filtrar. Além disso, você pode filtrar por país, você pode filtrar por indústria. E aí, claro, você pode fazer o filtro que você quiser aqui dentro, encontrar a melhor empresa para você começar o seu estudo. Como que eu faria? Eu olharia, por exemplo, para essa aqui, ó. Households Durable, tá bom? Não conheço essa empresa, peguei uma aleatória. Eu iria clicar aqui nela, tá bom? Iria clicar uma vez só, e aí a própria plataforma já vai me dar do que se trata. E ele mostra, a NVR é uma empresa líder de construção de casas nos Estados Unidos, com presença em 33 áreas metropolitanas. E ele me dá outras informações, ó, informações financeiras. Olha só, a plataforma te dá tudo já. Ó, lucro por ação, tá bom? EPS, $513. Interessante. Um ROI de quase 40%, um ROIC de 32%. Me parece que tem coisas interessantes aqui dentro. Vamos ver se ela paga dividendos. Ó, até o momento não tem dividendos, mas é uma empresa que me parece que é de crescimento. Ó, você pode jogar NVR, vamos colocar aqui no canto, NVR,
ele vai me dar estoque, eu quero clicar aqui no gráfico, vamos ver como é que está a cotação. Olha só, bastante oscilações, não é uma estoque barata, entretanto, já te adianto, no mercado norte-americano você pode comprar uma estoque que vale 10 mil dólares, comprando apenas com 10 dólares, porque você pode comprar frações. E é muito interessante esse tipo de operação, porque você pode comprar exatamente aquilo que você quer operar num determinado ativo. E é por isso que eu recomendo extremamente você conhecer a Existation, é o segundo link aqui na descrição, para você abrir a sua conta demo. É tudo gratuito, tá? Então já te adianto que é legal, eu estou utilizando a plataforma, eu faço minhas análises exclusivamente utilizando a plataforma, porque ela já me dá tudo. E claro, quando eu quero refinar a minha análise, eu coloco o seguinte, eu coloco o nome da ação e coloco IR, que é Investor Relationship, ou seja, a relação com investidores, para que você tenha as informações financeiras, o release de resultados e outras tantas coisas, tá? Eu acho que com isso aqui, eu já consegui mais ou menos te endereçar a importância de você diversificar o seu patrimônio. E para que você compreenda ainda mais a importância de buscar bons ativos, eu vou deixar esse vídeo aqui para que você descubra como achar no mercado norte-americano small caps, porque lá existem as melhores oportunidades de você multiplicar o seu capital inúmeras vezes. Então, se você quer ter essa possibilidade, vou deixar esse vídeo aqui. Não se esqueça também do link aqui embaixo para você conhecer ações de dividendos que pagam 10% em dólar. Espero que você tenha gostado. Por hoje é isso e tchau!